Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2025 traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Derival Lopes Penha, eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 3, a parábola dos dois construtores. Nesta lição estudaremos sobre as recomendações de Jesus quanto à atitude de quem ouve a sua palavra. Para isso, Jesus questiona os ouvintes, destaca aqueles que ouvem e praticam, mostrando as consequências danosas de ouvir sua palavra e não a colocar em prática. Jesus questiona e pede explicações aos ouvintes. E por quê? Jesus conhecia a intenção dos seus ouvintes, aos quais não entendiam ou não demonstravam o devido comprometimento com a sua mensagem. Jesus os questionava e usava parábolas recheadas de metáforas para levá-los às reflexões introspectivas. Certa feita, quando Jesus entregou uma dura mensagem, aqueles ouvintes não comprometidos com eles começaram a se retirar. Jesus dirigiu-se aos seus apóstolos e perguntou-lhes: "Querem vós também retirar-vos?" Ao que Pedro respondeu: "Para quem iremos nós, Senhor?" Dois grupos de ouvintes. Embora a palavra de Jesus tenha poder em si mesma, quando o assunto é gerar vida espiritual nos ouvintes, pelo efeito da comunicação eficaz, fica clara a necessidade da disposição do ouvinte para observá-la com a devida prática, pois só assim ela produzirá a vida a que se destina. Na metáfora dos dois construtores, os ouvintes são classificados em dois grupos: os que apenas ouvem as palavras e os que as ouvem e as põem em prática. As minhas palavras. Jesus destacou as ações das pessoas na sua comunicação com ele, na forma de dois grupos distintos. O primeiro grupo ia até ele, ouvia suas palavras e as colocava em prática. O segundo grupo ia até ele, ouvia suas palavras e não as praticava. O mestre fez uso de metáforas comparando a atitude dos seus ouvintes ao construtor que toma a iniciativa de construir uma casa, mostrando que, assim como a casa é a proteção do indivíduo nessa vida natural, suas palavras são também a proteção espiritual para a pessoa em sua passagem neste mundo de tantas adversidades e tropeços, os quais podem levá-los à ruína com prejuízos em proporções fatais de sofrimentos eternos. O homem que edificou uma casa na rocha. Precaução. Segundo o Senhor Jesus, a prática da sua palavra por parte do ouvinte é uma questão decisiva para fazer em face das adversidades que serão enfrentadas na caminhada para a vida eterna. A proposta é cavar fundo, não tem outra, para firmar-se na rocha eterna que é Jesus Cristo. Escondi a tua palavra. O pecado é a catástrofe que pode fazer ruir a edificação da fé. O salmista optou por escondê-la no coração, por cavar fundo para proteger-se dos efeitos destruidores do pecado. Jesus instrui: não edifique sua fé sobre a exposição da palavra na superficialidade do caminho ou sobre a instabilidade da areia. Cave bem fundo e esconda a palavra sobre a rocha para resistir às adversidades. Bateu com ímpeto. Jesus usa as intempéries da natureza, como chuva, rios e ventos, que por vezes açoitam edificações, para representar as adversidades que afligem todo aquele que opta por ter uma vida sincera, reta e temente a Deus pela prática da sua palavra. O apóstolo Paulo disse que os que querem praticar as palavras de Jesus sofrem com perseguições e aflições. Todas as nossas escolhas geram consequências. Edificar na rocha ou na areia. Nas recomendações feitas a Israel no livro de Deuteronômio, o Senhor Deus diz que lhe propunha a opção de escolha entre o bem e o mal,
entre a morte e a vida. O Senhor foi além da comunicação por parábola, quando diz a Israel que ame e guarde os seus estatutos para que viva. Porém, se Israel se desviasse, dando ouvido às seduções, certamente sofreriam grandes consequências. Isto é, sofreria a consequência da sua escolha. A escolha no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a aceitação ou rejeição de propostas como decisões para a sobrevivência às adversidades. Na tentação de Satanás a Jesus, ficou subentendido que o ter ou não ter estava subordinado a aceitar ou não aceitar determinadas condições. Após mostrar todos os reinos do mundo e sua glória, o diabo disse a Jesus: eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus manteve a linha da parábola. Assim como para permanecer firme ante as intempéries da natureza, há de estar edificado sobre a rocha. Também há de se adorar somente a Deus para se alcançar a existência vitoriosa nesta vida. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e só a Ele servirás. Consequências de edificar sobre a areia. Quem edifica sua vida sobre princípios inconstantes, ou seja, na areia, além de ficar desprotegido diante das intempéries naturais, incorre ainda no erro de negar o Senhor. Desprezar a soberania do Senhor Jesus Cristo é, no mínimo, comprometedor para o processo de vitória continuada. Quem ouve as palavras de Jesus e não demonstra interesse em cavar em busca da rocha, incorre em riscos graves inseridos no texto sagrado e facilmente perceptíveis para quem os examina com um pouco mais de empenho. Como se pode perceber, as figuras utilizadas por Jesus Cristo para representar as atitudes daqueles que ouvem as suas palavras têm muito sentido, como, por exemplo, falta de comprometimento com Deus por parte daquele que as ouvem, mas não as praticam, demonstrando desprezo pelos resultados das suas escolhas. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 3. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Maré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.